Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 19. O Senhor dá um recado para o povo, naquela época, dizendo: hoje invoco o céu e a terra. Vou ler minha versão depois ali, tá? Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra vocês, que lhe propus vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Para vocês e seus filhos. Temos uma professora de matemática aqui, pelo menos uma. Me ensinou muita matemática. Tia Danda, E significa um sinal na matemática. O que o E significa? João tinha 10 pães. E Marise mais 15. Significa o que o E? Adição. O que o texto está nos dizendo? Diga bem alto comigo, expressando fé, fortaleza e para não dormir. A salvação. A salvação. Diga, a salvação da próxima geração depende da minha decisão. O tema do sermão é: salvar é mais que uma escolha, é uma decisão. Pastora, está anotando, pastor? Só a senhora e dona Zizi e a Thalita. Anota aí, gente. Michele também. Obrigado, Michele. Anota. Meu avô me ensinou, Constantino Ribeiro. Quem come, põe na mesa. Quem come e guarda, põe na mesa 2 vezes. Não é? Por isso que dona Zizi anota. Na hora, ela vai lá, reler lá, ó, trazer a memória. Anota no celular aí, anota no tablet, não tem problema não. Só não pode assistir o jogo do Botafogo e o Flamengo agora. Não é pecado, é que agora o Senhor está falando, aí vai dar interferência aí, né? Aí está na bênção, aí toma um gol do Palmeiras, aí vai ficar, já não vai mais ouvir a palavra, tá bom? Então preste atenção aqui, foca aqui, que enquanto a gente cuida das coisas de Deus, Ele cuida das nossas, tá bom? Vamos lá então. Salvar, Fábio, é mais que escolha, é uma decisão. Vamos conectar aqui tudo aqui? Historicamente, Moisés está no fim da jornada dele, Caio. Ele está diante de uma geração que não viveu, dona Dinalda, no Egito. Foram morrendo no caminhar, que era para ser 40 dias de jornada. Durou quanto, Marcelo? 40 anos. Diga misericórdia, posso ouvir aí? Obediência, não é? Leva a gente mais rápido para o destino que Deus tem para nós, não é? Mas que precisava decidir se queria entrar na terra prometida. Esse é o contexto histórico. E a gente pode afirmar que o texto que a gente leu, especificamente esse ponto que a gente leu, é uma transição que eles têm para entrar nessa terra que estava na frente deles. Não é? Quem foi na Jordânia lá comigo? Quem foi? Foi. Nós subimos no monte Nebo e de lá a gente observou o que Moisés viu, mas não pôde entrar. Em tempos bons, em que não está muita névoa, você dá para ver até a cúpula dourada de lá. Antigamente não existia, mas era o templo. Mas ele, nessa época não tinha nada. Mas Moisés olhou a terra e não pôde entrar. Só dois entraram de todo mundo que saiu do Egito. E eles estão aqui hoje. Estão aqui hoje. Cadê eles? Quem é Josué ou Josuou aí? Quem é? Quem é Caleb ou Caleba aí? Levanta a mão e diga, estou aqui. Então eles tinham essa decisão. Mas também eles tinham uma opção, Marcelo, em ficar e repetir os erros do passado daquela geração. Ou eles seguiam por onde agora Josué ia assumir, ia dizer, é por aqui. Ou eles insistiam em desobedecer e repetiam aquela história. Teologicamente, Deus, com esse texto, Ele não está dando alternativas de estilo de vida. Mas Ele está estabelecendo uma decisão. E aí, quem é da área matemática aí, quem é da área, quem é engenheiro aí, vai me ajudar, ó. Absoluta. Marcelo, não tem meio termo. Ele está dizendo, vida ou morte. Ele está dizendo bênção ou maldição. Significa que se nós não trilharmos o caminho da vida, o que nós vamos ter?
Se a gente não buscar a vida de bênção, nós vamos ter o quê? Uma vida de maldição. Não há meio termo, nós somos equilibrados enquanto homens e mulheres de Deus. Mas diga para quem está do seu lado, não dá para ser equilibrado em tudo. Quer ver um exemplo? Entre falar mentira e a verdade, a gente tem equilíbrio? Não, é sim, sim, ou não, não. Entre ser fiel ou não ser fiel, tem equilíbrio nisso? Não, somos homens e mulheres de honra, perdão. Então, Deus está colocando aqui, o que está em jogo é a eternidade. O que está em jogo é a salvação. E aí, como ilustração, eu trouxe coisas que eu colecionei ao longo da minha vida. Minha esposa, meus filhos sabem, e quem foi meu aluno também? Caio, que eu gosto de começar as aulas sempre com uma frase, né, Caio? Sobretudo de filosofia. Você foi professor, eu fui seu professor de filosofia ou de história, Caio? De filosofia. Tem uma frase de Platão, inspirado num livro chamado Fédon. Eu peço que vocês, se puderem um dia na vida, leiam esse livro. Não é uma leitura fácil, mas se a gente quer ir além, a gente tem que buscar coisas difíceis, né? Chama-se Fédon, tá bom? A Yasmin vai colocar o nome de um dos trigêmeos, Fédon, né? Recebe aí, Fábio, levanta a mão e dá um glória aí. Né? Ele diz assim, Fábio, o corpo, olha só, esse camarada não conheceu Jesus, olha só, o corpo é o cárcere da alma. Quem não busca a libertação, ainda em vida, não encontrará liberdade depois da morte. Esse camarada não conheceu Jesus, gente. Sêneca, Idade Média, o clássico da brevidade da vida, outro livro que você deve comprar para ler. Da brevidade da vida. Eu tenho, se quiser eu posso emprestar, tá? Mediante a um calção. É porque eu estou cansado de perder livro. Ele diz assim, não é que temos pouco tempo, não é que nós temos pouco tempo, mas é que nós perdemos, pastor, muito tempo. A vida basta para quem sabe vivê-la. Qual o pastor Rodrigo diga, ei. Outro aí da tua área, pastor Rodrigo, Blaise Pascal, né? Escreveu em Pensées, a literatura francesa, não sei se tem tradução, eu não li, mas citei em uma das minhas monografias. Não há nada mais real do que a morte, nem nada mais terrível do que a eternidade sem Deus. Só é salvo quem decide em vida. Fernando Pessoa, já está mais próximo de nós, né? Aquele que escreveu Tudo Vale a Pena? Quando a alma não é pequena. Ele escreve em poesias. Tem ainda da editora Ática. Foi escrito em 1942, mas tem outras edições. Ele diz assim, morrer é apenas não ser mais visto. O essencial é ter vivido de modo que a morte seja apenas um detalhe. Né? E por último, Agostinho escreve em Confissões. Esse aí todo crente tem que ler, né? Anota aí, trabalho de casa. Comprar o livro Confissões e ler, de Agostinho. Aquele que não se prepara para viver em Deus nesta vida, não poderá estar com Ele na outra. É duro. Agostinho, um dos pais da igreja. Quem não se lembra, gente, há pouco tempo, do caso que envolveu uma jovem brasileira? Que doeu na gente. Essa jovem brasileira decidiu buscar fazer uma escalada num monte chamado Monte Rinjani. Eu anotei o nome da ilha aqui, Ilha de Lombok, na Indonésia. É um extrato-vulcão, ou seja, o vulcão vai explodindo, vai jogando os extratos dele para fora, né? Aquela pedra pome, aqueles pedaços de rocha que vão depois esfriando e virando aquela areia movediça, sem água, né? Ela decide subir ali. Não é 1.000 metros não, gente. Não é 400 metros não. São 3.726 metros de altitude. Uma trilha de 2 a 4 dias, dependendo do estado físico. No meu estado, eu com certeza consigo subir em 38 dias. Está rindo de quê, pai? Pô, tu vai comigo. Não, estou fora, diga, pai. O que me surpreende nisso tudo?
Semana que vem, no dia do aniversário do meu neto, eu vou fazer pela terceira vez uma natação ali em Mangaratiba, que eu já nadei 5.000, eu já nadei 3.000 metros, mas agora em função, né, do estado que eu estou mais de bola, eu vou fazer só 1.000 metros. Mas antes de eu me inscrever, Danda, eu procurei saber que dia que era, qual era a maré, o local, a trajetória. O que me surpreende é que alguém decide subir a um vulcão. Falar em vulcão, para mim, eu já digo assim, eu estou... Obrigado. Vai lá que eu subo. Vamos ali no Mendanha, um vulcão extinto. Vai lá que ele... Olha, é o pastor aí, vamos ficar ativo. Esse pastor é de fogo. Bum, aí, meu Deus do céu. Quando eu era mais novo, eu queria andar de asa delta, pular de não sei o quê, de paraquedas. Eu só conheço alguém assim, Dona Edinalda, que ainda quer andar de asa delta. Eu estou fora. Até porque não tentarás o Senhor teu Deus, né, Senhor? Um homem desse tamanho, com a asa delta daquele tamanho. Sei lá, né, o que pode acontecer. Mas, em suma, Fábio, eu creio que todos nós, seja uma viagem, um passeio, uma ida a um lugar desconhecido, a gente procura como chegar, a trajetória, se tem perigo, se não tem bala perdida onde a gente vai passar, se o GPS não vai enviar a gente para uma trajetória perigosa. Eu sou do tempo que não tinha isso. Era guia 4 rodas, que meu tio Isaías tinha um posto de gasolina, me deu lá. Guias 4 rodas, lá me deu lá. Eu fui com aquilo para Águas de Lindóia, para um congresso chamado Fogo para o Brasil. Chegou numa praça, a pastora ficava olhando para o mapa, ela falava, na próxima. Aí eu entrava na próxima, dava uma volta e saía na praça de novo. Tiago, quantas vezes a gente rodou? Várias vezes rodando na praça. Aí o Tiago falou assim, mãe, me dá aqui. Ele tinha acho que 12 anos, olhou. 12 menos, né? Que Lucas era pequenininho, né? Lucas era o burrinho do xereque. A gente saiu de Campo Grande, ele perguntou, já chegou? Eu falei, não, nem estamos saindo daqui, meu. Nós estamos indo para São Paulo. Aí chegou na adulta, ele falou, já chegou? Aí eu falei, não, meu filho, já chegou? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Eu falei, meu Deus do céu, Senhor, dá um sono para essa criança. Pensando o quê? Não tinha celular para dar na mão dele. Essa geração aí é muito abençoada. Não tinha nem videogame pequenininho de bolso, tinha nada, Rodrigo. Ele perguntava, já chegou? Já chegou? Chegamos na parada, já chegou? Já chegou? Não era para Janaí. Não importa se é tecnologicamente ou de papel, a gente precisa de um mapa. Levanta a sua Bíblia, o seu celular aí, levanta aí a Bíblia que você tem aí. Jesus te deu um mapa, está aí, ó, o mapa está aí. Se você não consultar, bênção ou maldição, tem hora que a gente não vai ficar confuso em escolher vida ou morte. Nós precisamos consultar. E se minha filha dissesse, eu vou subir um vulcão, ou eu subia com ela, ou ela não saía de casa. Sinceramente. A segunda coisa que eu penso, que eu, quando soube disso tudo, Burnini, eu procurei saber, eu procurei ver. Essa moça, ela foi a 10ª pessoa a morrer do Monte Rijane nos últimos anos. Segundo reportagens da Band e da Wikipédia, diz que nos últimos 5 anos houveram cerca de 180 acidentes em trilhas e escaladas a esse monte, sendo 10 delas fatais. Você sabia disso? Não. Ela também acho que não. E sabe de uma coisa? Só é contabilizado, Marcelo, de 2020 para cá, porque antes não se pensava em nada disso. Nós estamos falando de 5 anos, porque foi pensar em ter uma estrutura nesse parque. E mesmo com essas tragédias anunciadas, ainda hoje, o socorro daquele lugar é inadequado. Porque é uma região de difícil acesso, porque não se respeita protocolo de socorro, porque não tem a mínima estrutura e alicerce para aqueles que a conduziram pudessem oferecer qualquer tipo de socorro naquele momento. Isso fica claro? E houve muita crítica contundente em relação a isso, porque o próprio condutor, o próprio guia, o próprio pastor que estava levando o grupo, deixa ela e segue com outros. Sacode 10 aí e fala, aqui ninguém anda sozinho.
Entendeu, João? Entendeu aí, Damião? Ninguém anda sozinho. Porque essa igreja é melhor do que as outras? Não. Porque está escrito no manual. O Senhor disse, andar de dois, porque se um cair, outro levanta. Pastor, por que você está usando esse argumento e essa estrutura? Eu não quero citar o nome dessa menina, até porque pode cair live e tudo. Por que o senhor está citando isso antes da pregação? Porque tem muita gente em volta de nós, que a gente conhece, que está indo subir um monte Rijane e a gente está só olhando. A gente está só na expectativa. Eu vou lá no Monte Rijane. Tá bom, pode ir. Esse Monte Rijane pode ser uma droga. Esse Monte Rijane pode ser uma vida desonesta. Esse Monte Rijane pode ser até uma vida normal, mas que a pessoa não quer se decidir por Jesus. E a gente que já se decidiu, ficamos como ficamos na televisão, acompanhando. Um dia não tem resgate, 2 dias não tem resgate, 16 dias não tem resgate. Até que surge a notícia, tem resgate, mas agora ela já... Uma vez eu discuti feio, eu fui diretor de 3 escolas. A minha tia também, professora, lutadora, guerreira, e tem outros professores aí. Quem é professor aí, levanta a mão e diga, Aí, coitado. Viu que pelo U que está faltando, hoje é dia 17, já viu, já bateu na conta, já foi, já está no limite, pelo jeito, né? Eu fui diretor em 3 escolas. E uma delas eu fui professor e depois fui eleito. Eu fui na Irineu José Ferreira, junto com uma amiga Áurea e com a Adriana. E na Janete Manarina eu fui professor. E depois eu fui eleito junto com os outros 2 colegas. E na primeira, Carlos Magno, fui comissão de implantação. Nessa última escola que eu fui diretor, eu tive um embate muito forte com um professor de uma disciplina que eu não vou falar aqui. Porque ele reprovava a maioria dos alunos. E ele falava, não, o diretor, ele... Assim, porque na matéria dele, ele passava todo mundo. Eu falei, eu não passava todo mundo. Eu me preocupava em ser alguém que não passava em mim atestado de burro. Porque o professor que ensina e o aluno não passa, é uma coisa. O professor que ensina e mais da metade da turma não passa, tem alguma coisa errada. Aprendi isso quando dei aula lá no colégio, né? Cívico-militar, ali na Vila Militar, chamado Curva de Gauss. Se mais da metade está errando, o comandante está pecando. Por isso que eu me cobro todo dia quando eu olho para esses bancos e para vocês. Eu preciso que a tropa vá reta. Se alguém sair da linha, a gente bota para dentro. Se alguém cair e levantar, a gente levanta ele. Não levantar, a gente levanta. Mas a maioria tem que estar batendo o pé junto com o bumbo firme em direção àquilo que Deus sonhou a cada um de nós. Posso ouvir um amém? E eu falei para ele, querido, sabe o que acontece? Primeiro bimestre, o aluno tira nota vermelha. Tirou nota vermelha. Segundo bimestre, tirou nota vermelha. Se continuar assim, vai dar ruim. Aí no terceiro bimestre, ele tira nota, tá? Aí depois chega reprovado. Isso é o médico que olha para você e fala, está com diabetes. Aí você volta mês que vem, está diabetes. Terceiro mês, está diabetes. Está aumentando a diabetes e morreu. Laudo anunciado, sem decisão confirmada de caminhar junto, de receitar um remédio, de ir junto, de fazer as coisas. Tem pessoas que estão esperando a gente fazer junto. Sacode 30 agora é para sacudir mesmo. Sacode 30 e fala, você não se converteu para uma vida de mordomia. Você se converteu para a mordomia cristã. Você é mordomo de Jesus. Posso ouvir um aleluia? Eu preciso dar algo para alguém. Aquela mulher, quando recebeu aquela notícia, eu vou te dar uma água que ninguém ia beber, que você tomar, ninguém mais vai tomar sede, vai ter sede. Ela saiu correndo, vai a Samaria, um povo que não tinha nem dignidade, segundo os judeus, para ouvir da palavra, e traz pessoas. Sabe por quê, Márcia? Ela queria que o que ela provou, todo mundo provasse. Quem é assim aqui? Eu e a pastora temos gostos totalmente diferentes para doce. Ela gosta de doce de jaca. Eu posso ouvir um misericórdia? Sabe por quê?
Se fizer doce de jaca e botar dentro da geladeira, a geladeira fede a jaca. É, pai, o feijão fica com gosto de jaca, o arroz fica com gosto de jaca. Não fica, Fábio? Se você pegar um ovo e fritar, tem gosto de quê, Marcelo? Se o ovo tiver galado e nascer um pintinho, nasce com cheiro de jaca. Eu tenho uma teoria, pastor Rodrigo, que é minha, eu vou perguntar a Deus lá no céu, não está na Bíblia não, sabe, João? Que o fruto proibido que Adão tocou era a jaca. Caiu, fedeu o paraíso todo, Deus falou, por que tu fez, rapaz? Olha aí. Né? Eu tenho uma teoria. Ela gosta de doce de jaca. E às vezes ela fica, prova, está gostoso, prova, mas eu não quero provar, para ela está maravilhoso. Mas com o evangelho a gente tem que ser assim. Diga comigo aqui. Tem gente que o evangelho é doce de jaca. E tem que descer por goela abaixo. Olha para cá. Preste atenção em mim. Foca aqui. Tem gente na tua casa, na tua família, que ele nunca vai entrar numa igreja. Ele nunca vai abrir uma Bíblia para ler. Sabe por quê? Porque Deus já determinou que a única Bíblia que Ele vai ler na vida dele vai ser a tua vida. Ele vai estar te examinando sem falar. Ele vai estar acompanhando a tua trajetória. E se não tiver transformação, Ele vai descendo cada vez mais em direção ao vulcão. Posso ouvir um misericórdia? Irmão, nós precisamos dar para alguém. Nós precisamos ter o que dar para alguém. Nós precisamos entregar e transmitir o evangelho para alguém. Quer ver uma coisa? Eu busquei um mapa, algo que eu aprendi na minha vida em uma das minhas viagens. Tem um mapa aí, filha? Pode colocar aqui, se alguém puder apagar a luz para o povo ver. Aqui, ainda está ainda aí. Pode apagar tudo. Está vendo, gente? Ou está difícil? Tem como aumentar, filha? Agora melhorou. Olha aqui, ó. Síria, lá em cima Líbano, Jordânia, Egito e aqui Israel. Tá bom? Aqui é Israel, tudo que você está vendo clarinho aqui, ó. Clarinho é deserto. Tá vendo? Só sobra isso aqui de área cultivável e de lugar, aqui é o mar Mediterrâneo. A gente tem que ter cuidado com alguns discursos. Quando alguém fala assim, Palestina do rio ao mar, não sobra nada para Israel. Era o mesmo discurso de Adolf. Não posso falar que vai cair a live. De Adolf. Então está aqui, ó. É isso aqui. Agora, o que vocês estão lendo aqui? O que está escrito aqui, gente? Tá bom, é G-O-L-A-N. Golã. Tem como aumentar? Tem como aumentar só esse pedaço aqui, ó, do Golã até aqui, Israel? Tem não, né? Eu vou melhorar. Vou fazer um corte da próxima vez. Ó, aqui são as colinas de Golã. Também conhecido como geleiras de Hermon. Essa geleira, ela derrete. E a água daqui é doada para aqui, ó. Lake Tiberíades. Quem sabe inglês aí? O que é lake? Lago de Tiberíades. Também conhecido como Mar da Galileia. Tá bom? Então, Golã joga para Galileia. Galileia joga para Jordan River, que significa Rio Jordão. Rio Jordão joga para o Mar Morto. E o Mar Morto não joga para? Por isso que ele é morto. Pode acender a luz. Por isso que ele é morto. Ele só recebe. Pastor, o senhor está me acusando de morto? Não, estou dizendo para você que eu já fiquei em banco, só recebendo, só tendo conhecimento. No período que eu fiz seminário, no período que eu achava que eu sabia tudo, e eu estava morto, porque o Espírito do Senhor não movia mais no meu coração. Eu simplesmente tinha muito conhecimento, mas não sentia o que tinha que me transformar. Pelo contrário, Luquinha, o meu conhecimento me transformou em alguém arrogante, em alguém ponto para discutir qualquer pessoa sobre Bíblia. E toda vez que eu pregava, Rodrigo, eu apontava para as pessoas o que a Bíblia queria dizer. Hoje, eu aponto para mim o que Deus quer falar, para se alguma pessoa como eu precisar. Antes, a minha referência é a Bíblia está dizendo. Hoje eu digo, a Bíblia está dizendo. Então, tudo que eu estou falando aqui, em primeiro lugar, corta a minha vida. Não tem nada aqui que é para você. Se for para você, é cuidado de Deus. Não é indireta e muito menos agressividade. É cuidado, é que Deus
tem e olha para você e fala: é a minha esperança na terra. Levanta a tua mão aí. Essa aí nasceu para ser a esperança nas famílias da terra. Essa que está aí, estão aí porque eu sonho com elas. A Helena vai receber o legado da Dinha. O outro eu não preciso nem falar, que esse já foi além da Dinha. Ele é o levita dinhado que já está aqui em cima. Então é isso aí que Deus tem para nós. É o que Deus está falando aqui em Deuteronômio, para que viva tu e os teus filhos. Eu vou colocar próxima geração, porque tem gente aqui que pode não ter filho, para a próxima geração. Então preste atenção numa coisa. Em cima de tudo que eu falei, eu quero estabelecer 3 princípios aqui. O primeiro é: Jesus não é uma opção, Ele é tudo. Alguém pode dizer isso bem alto? Alguém? Uma pessoa, pelo menos uma. Quando alguma coisa é tudo, não tem opção. Agora os jovens vão rir de mim mais uma vez, porque ou turma debochada é tal de jovem. Juvenil é semi-debochado, né? Mas jovem é debochado. Porque eu sempre canto, ele é... já começaram a rir, olha lá, tá rindo. Lá atrás tá rindo, menos o Breno. Tá rindo também, Breno? Não, tá bom. Mas é o hino que meus avós cantavam e que marcou a minha vida quando eu tinha a idade do Benjamin. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo, Ele é tudo. Se Ele é tudo, não tem mais espaço para nada. Quantos estão entendendo isso? Diga misericórdia. Irmãos, enquanto a gente tratar Jesus como uma das nossas opções, a gente ainda vai ser o Senhor da nossa própria vida. Se Jesus for uma opção, sou eu que comando a minha vida. Mas quando Ele, o Senhor, se torna a nossa única decisão, pensei que era Ele batendo. Eu falei: entra, Senhor. A gente se torna servo. Quem é servo aí, levanta a mão. Quem é servo, diga glória a Deus. Quem é servo, diga: sou eu. Agora olha para quem levantou a mão e diga para ele: servo não negocia. Servo cumpre. Servo, ele não negocia ordens, ele cumpre. Quem estudou a Idade Média, feudalismo aqui? O servo olhava para o senhor feudal e falava: qual é? Hoje eu não vou não. Tá bom, então essa terra aqui você não pode mais morar. Tchau. É desse jeito. Só que com o nosso Senhor não é assim. Quando você fala: não, eu vou fazer desse jeito, Ele fala: por favor, volta para a minha terra. Volta para a minha terra, porque você está indo para uma terra estranha. Jesus falou isso contando a história de um pai apaixonado por 2 filhos e um decide ir embora. E, na verdade, eu estava conversando com meu pai nessas férias lá na casa dele. Né, pai? Não era um que era pródigo, não. Eram os 2, pastores. Porque aquele que ficou também era pródigo. Porque o que foi não era irmão dele, não. Era filho do pai dele. Mas vamos falar disso, não. É a demonstração de um pai que sabe que o filho vai voltar um dia para casa. Mas como é que vai voltar? E o irmão mais velho que não quer ir buscar? Posso ouvir 10 misericórdias? Segundo ponto, eu disse que ia ser rápido, e eu estou extrapolando. Entre vida e morte não existe neutralidade, nem equilíbrio. Nós somos pró-vida e vida eterna. No texto que lemos, pastores, não existe um talvez. Não existe um talvez diante de Deus. Ou é céu, ou é inferno. O céu e inferno não são 2 pontos equidistantes, professora Rosângela, em uma linha. Não são. O céu e inferno são destinos opostos. E olha para quem está do seu lado e fala com muito carinho: e você está caminhando para um deles agora. Para onde você está indo? Para onde seu filho está indo? Para onde sua filha está indo? Para onde seu neto está indo?
Para onde seu irmão está indo. Você não vai gostar de ouvir isso, mas eu tenho que dizer isso para você. Para onde tua sogra está indo? Tem que buscar ela. Ah, é minha sogra. Vá buscá-la. Pedro, que foi Pedro, levou Jesus para casa da sogra? Não é, Rodrigo? Olha para trás, Rodrigo. Diga, sogra, eu te amo. Mas não olha de lado assim não, Rodrigo. Isso foi falso. Vira de frente, pastor. Não, Rodrigo, fica de pé, Rodrigo. Não, fica de pé. Não, Rodrigo, suou falso. Vai lá e abraça a tua sogra. Não, vai lá, Rodrigo. Diga, sogra, eu te amo. Quantos podem aplaudir ao Senhor pelo... Ele ama a sogra. Agora senta do lado da sogra. Não fica do lado da sogra. Estou brincando, pastor. Estou brincando. Caio, 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 Caio. Boa, Caio. Cada dia tu está crescendo, hein? A descontrair, gente, mas é verdade. Alguém na nossa casa está indo ou para o céu ou para o inferno. E aí olha para mim. Não faça isso. Não diga a salvação individual. Não diga o que eu tenho a ir com isso. Sabe por quê? Jesus também conta outra história. Jesus mentia, gente. Jesus mente. Jesus vai mentir sobre o futuro. Jesus conta outra história de um rico e uma pessoa com dificuldade. Lázaro e o rico. E aí os dois morrem. Coincidiu do rico ir para o inferno. E esse rico aí não é de dinheiro, não. É de vaidade, de orgulho, de soberba. Porque tem muita gente pobre que é mais rico de vaidade, de soberba, do que milionário por aí. E que quando ele está lá, Fábio, ele olha e fala assim, por favor, deixa eu voltar ou manda alguém anunciar para os meus irmãos para não vir para cá, não. Desculpa, Benjamin, eu assustei ele. Além de gordo, grande, feio, ainda grita. Deixa! Ele fez 2 pedidos, Michele. E esse foi o mais gritante. E aí ele escutou qual palavra, gente? Quantos lembram? Qual que não? Eles têm a lei e os profetas. Todo mundo aqui é profeta. Fala alto, pastorzão. Se eles não ouvirem a palavra, e vocês, pode até um morto ressuscitar, eles não vão ouvir, não. Ou seja, vai ser somente uma conversão emocional, se quem não ouve e não segue e vive a simplicidade do Evangelho, que é transformação. Só isso. E a gente precisa se transformar. Tem algum banco vazio do seu lado? Só está vazio porque alguém que você deveria estar cuidando não está aqui. Posso ouvir 10 misericórdia, não? Sabe, irmãos, a gente não tem que estar preocupado só ir para o céu, não. Levanta a sua mão bem alta aí. Você é alguém muito especial, que nasceu com um dom maravilhoso. Não desista disso. Deus te faz agente de transformação dentro da onde você estiver. Bate com o pé no chão agora, bate. Bate com o pé no chão. Há uma promessa. Aonde você pisar com a planta dos seus pés, aonde você pisar com a planta dos seus pés, é que você não está entendendo. Quando você vai andando na rua, e aquela mandinga encruzilhada, que os diabos foram alojados ali, eles olham e falam assim, lá vem ele. Eles têm medo de você e você não sabe quem você é. E ainda tem gente que tem medo de demônio. Eu fui no encontro com Deus, agora um camarada manifestou o demônio, correu todo mundo. Eu falei, vou ficar sozinho aqui, o que houve? Ah, porque o demônio gritou, mas ele grita mesmo. Todo abusador grita, é porque já perdeu o argumento. O diabo já é um perdido, é um derrotado, é um miserável, ele grita. Porque só grita quem não tem argumento, gente. Quem tem argumento fala baixo. Quem tem argumento sabe que sabe. Não precisa gritar. Posso ouvir um amém ou não amém? Então deixa ele gritar. Uma vez ele falou para mim, eu te odeio. Eu falei, eu também te odeio. Entendeu? Uma vez ele falou para mim, sai da presença de Deus 1 segundo para ver o que eu faço contigo. Eu vi reis e príncipes nascerem e morrerem nessa terra. Essa garota aí, vai pecar de novo e eu vou voltar com mais 7 e vou pegar ela. É só uma questão de tempo, pastor.
Me chamou de pastorzinho miserável. Abusado mesmo, Belial mesmo, nojento mesmo. Mas olha para cá, por favor. Deus te deu autoridade sobre principados nessa terra. Você não entendeu quem você é, eu vou ter que falar de novo. Ô, pastor Tiago, me ajuda aqui. Teve um moço que ele era profeta. Ele não era famoso, ele não era rico, não tinha carro zero, não tinha helicóptero e não tinha filiais de igreja. Ele andava com pele de camelo, fedido por aí, batizando todo mundo. Qual era o nome dele? Rapaz, não é que eles estão vindo na escola dominical mesmo? João Batista. E aí, certa vez, uma mulher manifestou um demônio na presença de um rei. E esse rei estava doido para ficar com ela. Né? E falou assim, pede o que tu quiseres que eu te dou. Até a metade? Até a metade? O que ela pediu? Já entendeu quem você é ou não entendeu? Se chegar para o diabo e falar assim, que a metade do recreio para o inferno é a cabeça da Yasmin, ele vai falar, eu quero a cabeça da Yasmin. Se perguntar para o diabo que é a metade de Santa Cruz ou a cabeça do Fábio, eu quero a cabeça do Fábio. Que é a metade de Campo Grande ou a cabeça da Danda, eu quero a cabeça da Danda. Querido, preste atenção, olha para cá, quem é profeta, dá um glória a Deus aí. Quem está sentindo essa palavra aí, ó, corroer no estômago e aquecer o coração, dá um aleluia aí. O diabo prefere perder a metade do recreio e da barra, mas te matar. Mas maior é o que vive em ti do que está no mundo. Se levanta, que tem gente para salvar. Isso é para o Senhor, não é para o pastor, não. Toma autoridade e posse de quem você é. Olha no espelho e diga quem você é. Você nasceu para ser leão. O que é descendente do leão da tribo de Judá. E com o diabo o leão não conversa, leão ruge, na presença das hienas ele grita e bota para correr. Ah, pastor, que pena, vai levantar agora a lei dos animais aí, pastor chamou a hiena de diabo. Não, é porque ela come o que o diabo gosta de comer mesmo, ela faz e ela come. Para de olhar, eu estou com isso. Está nada, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus pode levantar, em nome de Jesus levanta. Ana Helena, se tiver tumor amanhã, se tiver, porque antes ainda que haja outro exame, e se bobear entrando naquele lugar, não tem tumor nenhum, sai em nome de Jesus. Pastor, mas se não aconteceu, o problema não é seu, você é chamado para profetizar, ainda não aprendeu isso? Pode esses ossos secos voltar a viver? Tu sabes, então é só profetizar. Abre a boca e fala. Agora, se não tiver quem fale na terra, não tem contato no céu. É fé. Põe o pé, pastora, e ele põe o chão. Se não aconteceu, o problema não é seu, mas você foi chamado para falar verdades infinitas, infindáveis, e coisas que homens e mulheres normais não vão entender. Por isso que tem tanta gente pensando coisa, falando coisa, achando coisa, sentindo coisa, porque não está focado no que a gente é. Nós somos coroa da criação, sacerdócio real, uma geração levantada para levar pessoas para a eternidade e salvar elas do vulcão. É isso que você é. E por último, o evangelho não alimenta interesse, ele molda vontades. Vou repetir, hein? O evangelho não alimenta interesse, ele molda vontades. Isso aqui, quando eu ouvi de Deus lá na Barra de Guaratiba, com o sol descendo, no pôr do sol, doeu o meu coração. Eu fiz questão de anotar. E se você puder e quiser, anote ou assiste depois em casa e anote. Quem busca Jesus só pelo que precisa é cliente. Quem segue Jesus pela decisão de obedecer é que é discípulo. Cliente abandona quando a oferta acaba. Discípulo permanece até quando parece não ter nada para ganhar. Cliente pega a forca e se enforca. Discípulo, mesmo todo errado, nu e pelado, entra no barco e fica lá esperando e chorando até ouvir: tu me amas, tu me amas. Tu me amas, então, igreja, casa e vida,
cuida, apacenta, trabalha, resgata as ovelhas do Pai. Você não é pior do que Pedro. Você não negou 3 vezes no mesmo dia. Se tem jeito para Pedro, teve jeito para ele, tem jeito para mim e para você também. Eu posso ouvir um glória a Deus? Vamos sair daqui hoje diferente disso tudo. Antes da conclusão, eu quero te passar um vídeo. E o final desse vídeo vai te surpreender. Diga para quem está ao seu lado, não é escolha, é decisão. Pode colocar o vídeo, filhinha? Meu filho, obrigado, estou te dando trabalhão, né? Essa história você já sabe, né? Tem muita gente caindo, sem ninguém do lado para levantar. Você imagina o que essa pessoa não passou aí? Uma menina jovem, cheia de vida, sonhava, podia ter filhos, cai e ainda está esperando o resgate. E aí levam no drone uma mensagem para ela de esperança. E aparece que está procurando ali algo para comer, alguma coisa. Sozinha, ninguém para levantar, ninguém para dar a ela alguma coisa, a oferecer. Em volta de nós está cheio de gente assim, nos sinais do recreio está cheio de gente assim, nas portas do supermercado estão cheias de gente assim, mas nos caixas também estão cheios de gente assim. Existem pessoas que trabalham com gente assim, sozinhas, estão afundando, e a gente não dá uma palavra. O ID de Jesus não é um chamado, é uma ordem. Brasileira ferida em vulcão da Indonésia, aguarda resgate. Aí, olha, já desceu, o quanto que ela desceu, olha onde ela estava, onde ela caiu, onde foi parar. Sabe por quê, queridos? Há uma lei espiritual, um abismo chama outro. Se você deixar quem está caindo cair, cada vez mais vai afundar. Cada vez mais vai afundar. E aí, irmãos, me desculpem, todo mundo elogiou esse rapaz, ele realmente fez um trabalho de consolo para a família, mas olha, depois que está morto, como é que dá trabalho? Depois que morreu, olha quanta gente que precisa puxar, porque quem está morto se torna pesado, porque não tem mais vida. Mas tem uma lição aí muito interessante. Quem está morto, não adianta a gente ficar convidando para vir à igreja. Quem está morto, a gente tem que fazer igual esse menino aí, a gente tem que carregar. Se você conhece alguém que está morto, não adianta você ficar chamando, que pelo contrário, esse chamado teu ainda vai irritar. Vai você em direção a ele, porque você é a igreja do Senhor. Aí ele sobe, está aí. Agora eu queria que você prestasse muito bem atenção nesse final. Quem obedece e quem crê. Esse é o caminho largo. Todo mundo crê em Deus, mas quem obedece, o caminho é estreito. Preste atenção nesse final. Agora, estamos no campo base, sem a vista. A vista é incrível. Você pode ver totalmente. Ok, valeu a pena sim. Sim, estamos aqui por causa da vista. Sim, é. Ótimo, ótimo, ótimo. Está vendo a vista? Nada. Faça por causa da vista. Aí a pessoa que sobe morta ali, está rindo. Sabe por que ela está rindo? Pode acender a luz. Porque ela enfrentou 3 dias de subida. Só para ter uma vista. E ela viu a morte. A minha pergunta é, aonde está essa menina agora? Onde está essa menina agora? Ela está em algum lugar. Será que alguém pregou para ela? Será que ainda em vida ali, passando frio, cheio de traumatismo, será que ela lembrou? Será que ela teve um pastor chato que cantava quase todo culto, ele é tudo para mim, e ela lembrou? Onde está essa menina agora? Essa semana eu passei por um camarada que caiu de moto, no mato alto, e um carro, após o outro, não pôde parar, passou e, respeitosamente, ficou parecendo um bife cortado, uma carne moída, espremida. Aonde está aquele menino agora? Talvez ele tenha entregado um hambúrguer lá em casa com a moto e eu não falei para ele que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Talvez aquele motoqueiro e aquilo começou a me agoniar. Será que esse menino não entregou uma pizza lá e eu não falei nada?
Enquanto as pessoas estão passando por mim, eu estou perdendo tempo e às vezes até brigando com elas. Me cortando, me buzinando, e ao invés de eu dizer, vai com Deus, eu ainda xingo. As pessoas estão caminhando só para dois destinos, e nós também. Ou é céu, ou é inferno. Eu só sei que cliente, quando a gente não faz um serviço, você pode, como o seu Jonas, fazer um serviço no carro da pessoa 100 vezes bem. Cliente é assim, né, seu Jonas? Se fizer uma vez errado, o que ele faz? Esquece tudo. Mas servo não. Amigo não. Amigo pode quebrar o nosso carro. E eu sei de um mestre que falou assim, não vos chamamos mais de servo, mas vos chamamos de amigos. Meu pai gosta muito de um hino, de um homem que escreveu uma poesia que diz assim, o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Isso teve um alto preço, que ele já pagou. E falei do meu cansaço, e me perdoou. E assim vai. Assim. Querido, esse amigo, para concluir, ele deixa registrado em Mateus 28. Eu gostaria muito que você anotasse esse capítulo, esse versículo, escrevesse em casa, em algum lugar, e pregasse num lugar que você acorda e vê todo dia. Mateus 28, versículo 19 e 20. Esse amigo pede João, também é uma coisa só. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem em meu nome, em nome do Pai e do nome do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Agora que é o melhor. E eis que estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Você pode olhar para quem está ao seu lado e dizer, o Senhor está contigo, Ele não vai te abandonar. Então não abandone ninguém no vulcão. Olha para quem está ao seu lado com carinho e profetiza para ele e diga assim, ó, hoje você não vai sair daqui dizendo, vou pensar sobre isso. Diga para ele assim, Deus não te chamou para pensar, Ele te chamou para decidir. Não é aceitar ou recusar um convite elegante, é negar a si mesmo ou continuar vivendo como se fosse dono da própria vida. Deixa eu te perguntar uma coisa, como seu pastor. E aí? Vocês vão negar ou vão obedecer? Quem vai obedecer, levanta a mão e diga glória a Deus. Então deixa eu ser jovem agora. Bora trabalhar? Vamos começar a ser casa e vida nesse lugar? Vamos olhar os vizinhos do apartamento, vamos olhar as pessoas do lado, como potenciais homens e mulheres que vão tirar a gente do vulcão. Irmãos, nós temos a mesma missão de Noé, só que dessa vez não é encher a arca de bicho, é de pessoas. Quando a gente vê pessoas, sobretudo essa juventude, morrendo por aí, você pergunte o que eu pergunto. Aonde que ele está agora? Será que ele não cruzou comigo? Será que eu podia ter tido essa oportunidade? Teve uma cena de um filme que muito marcou minha vida, chama-se A Lista de Schindler. Quando no final, aquele homem começa a olhar e falava, esse anel eu salvava mais 3. Esse carro eu salvava mais 10. Não vai dar para a gente fazer isso. É agora ou é agora. Depois não vai dar. Amém, irmãos? Eu quero fazer um apelo para você. Houve um tempo na sua vida que você é igual a pastora Janaína. Queria oferecer jaca para todo mundo, mesmo não sabendo se gosta ou se não gosta. Pastor, mas eu te chamei tanto. Não chame, vá até. Te ensinei um princípio hoje. Morto não se carrega. Morto não se convida. Morto se carrega. Tem pessoas que a gente tem que carregar mesmo. E nada mais do que Jesus está fazendo com a gente todo dia. Todo dia Ele está me carregando, irmão. E a gente foi chamado para carregar. Eu quero chamar aqui à frente, seja em pé ou ajoelhado, que eu quero orar por você, para reacender essa chama. De todo dia sair de casa fazendo a seguinte pergunta: quem é que o Senhor vai me usar para salvar hoje? Irmãos,
A gente precisa sair todo dia com essa emoção. Não existe filme mais empolgante de aventura do que o evangelho da tua vida. Irmãos, esse evangelho, esse filme do evangelho, ele é maravilhoso. Eu trabalho num lugar, numa cabine, que eu recebo, quando eu penso que eu tenho problema, dona Marisa, senta alguém na minha frente e fala, mataram meu filho com 30 facadas. Aí eu falo, o que essa pessoa está falando isso para mim? Não é isso, tia Danda? A senhora trabalhou lá comigo. Quando a gente pensa que tem problema, senta alguém na nossa frente. Eu levei a pastora para dar uma palestra sobre o Outubro Rosa. Aí uma mulher chamou a gente no final, falou assim, eu tive essa doença, né, pastora? Fui curada, tal e tudo e tal. Só que o meu marido chegou bêbado em casa, quando eu disse que estava com câncer e tal, e não queria ter a vida conjugal com ele, ele falou, vou tirar esse câncer agora. Deu um soco na cara dela. Quando ela acordou, ele tinha usado o facão e cortou os seios dela. Muito mal comparando. Tem gente para a gente adotar. Não precisa botar dentro de casa. Não precisa assumir. Mas a gente pode ajudar. Amém ou não amém? Quero te convidar. Pastor, meu coração está ardendo. Eu quero amanhã colocar a mão e ver cura nas pessoas. Eu tenho sede disso, mas eu tenho medo. Ao mesmo tempo, eu tenho temor de fazer. Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Pastor, eu tenho vergonha. Vem aqui na frente. Pastor, eu não sinto nada e nem sonho nisso. Vem aqui à frente também. Deus te chamou para ser mais do que alguém que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Tem gente no vulcão. Tem equipamento para passar. E dá para a gente descer e salvar antes de morrer.